Oi, Bárbara, boa noite. Oi, Fabi. Boa noite para quem está chegando. Tive um probleminha aqui para entrar, demorei um pouquinho. Não sei o que houve, mas agora deu certo. Vamos aguardar aqui a Rita entrar. Oi, Adriana. Ah, a Rita já está aqui, ó. Vou convidar a Rita. Tá chegando. Oi, oi. Tá conectando. Oi, Rita. Oi, a internet tá ruim, não sei se é a minha ou se é a sua. E, ó, deixa eu ver aqui. Abre aí, minha filha, para ver. Vou pedir para minha filha testar. Tá me vendo bem aí? Ah, botei meu fio. Arrasou com esse filtro. Ah, nem lembrei. Deixa eu O, baixar um te- pouquinho. Eu o botei meu. seu vídeo para mim, Rita, tá um pouquinho assim, meio entrecortado, assim, meio lento. É, a minha filha abriu aqui no Instagram dela. É, a Bárbara tá falando também que o seu que não tá muito bom. Ih, meu Deus, peraí. A internet hoje estava horrível aqui à tarde, eu fiquei tentando assistir uma aula. Deixa eu ver se eu boto Ah. Melhorou? Você tá o quê? No Wi-Fi ou você tá na operadora mesmo? Eu 4G, agora eu botei no Wi-Fi. Ah, então tá. Vamos tentar agora para ver. Eu tô te Oh, vendo assim, mas então deixa eu botar o acho que tá filtro. melhor. Ah, Peraí. tem alguém falando aqui, a Mônica, que às vezes com filtro fica ruim. Agora como é que eu tiro isso? Ah, achei. Acho que Tô vendo. melhorou mesmo, sem o filtro, acho que melhorou, Rita. Tá 100 mesmo? Aqui, 100. Ai, 100 esse. Acho que foi. você tá me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo Tô bem? Eu tô usando vendo esse perfeito. fone. Peguei esse fone aqui da minha filha que eu não tô acostumada. Então, boa noite. Boa noite. Que bom te ter por aqui de novo, Rita. Bom demais É essa nós, parceria com você. é nós de novo, Celinha. É nós outra vez. Então, boa noite aí para todo mundo que está chegando. Para quem não me conhece, eu sou Célia Salles. Tem um monte de gente conhecida aí, mas alguns nomes eu não conheço, não. Eu dirijo o Estímulo lá junto com a Bárbara Ottoni, tá? A gente está trazendo a Rita Gonçalves, pediatra, parceira nossa, maravilhosa, que tem um monte de coisa boa aí para trazer para a gente sobre desenvolvimento infantil, principalmente na trissomia do 21, né, Rita? Falar um pouquinho da Isso. puericultura, o que que muda, o que que é diferente, né? Se apresenta aí, Rita, fala um pouquinho de você e aí a gente começa. Ah, falar um pouquinho de mim. É, Sou pediatra há 25 anos. Trabalhei minha vida inteira em TI, mas há alguns anos venho me dedicando ao consultório. E pela minha vivência, sempre trabalhei com UTI, pós-operatório de cirurgia cardíaca, e aí vem as crianças, 50% das crianças com síndrome de Down tem cardiopatia, e aí via uma, via outra, via muito aquela questão de que a síndrome de Down na UTI se resume a cuidar da cardiopatia, se tem hipotireoidismo e acabou, né? É a criança anestesiada ali, saiu, foi para casa. é aquele E momento que tratou e vai para casa. exatamente. E a minha curiosidade era o seguinte: o que acontece com essas crianças quando elas vão para casa? Né? Como é que é o acompanhamento dessas crianças? E aí, no consultório, começou a chegar uma criança, e aí chegou outra, e aí chegou outra. E à medida que você vai tendo essas oportunidades, que você vai tendo contato com a família,
A partir do momento que uma família entra no teu consultório porque quer ouvir o que você tem a dizer sobre o seu filho, isso te dá uma responsabilidade tremenda. E aí eu fui sentindo o peso da responsabilidade. E eu falei assim, não, eu tenho que entender melhor essas questões, essas especificidades da síndrome de Down. E nem sempre é fácil, né? Você começa buscando e no início, às vezes, você não sabe nem muito ao certo onde buscar, né? Logo assim, no início, o que eu achava? Se eu tiver com o manual da síndrome de Down, do Ministério da Saúde, ele já vem dizendo tudo que eu preciso saber e pronto. Não é bem assim. Não. Até porque é um indivíduo singular, né, Rita? Exatamente. E hoje em dia, se você me perguntar assim, como é que é a abordagem, o que você pensa, eu digo assim, síndrome de Down é única, cada criança é única, não tem como. Essa semana eu botei uma caixinha e alguém respondeu, eu perguntando qual era a conexão que a pessoa tinha com a síndrome de Down, né, com a T21, né? A gente está aqui, então a gente vai falar T21. Vamos começar a fazer. Exatamente. Então, qual a conexão que a pessoa tinha com a T21? E aí teve alguém que falou sobre um paciente muito querido que atendeu e não atendia mais, mas que sentia muita afinidade por esse paciente. E aí eu até respondi, na verdade, cada pessoa que passa, cada família que vem, deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Então, a questão de como é o acompanhamento, ele muda a cada família que entra no consultório. Porque cada família é uma outra vivência, é uma outra experiência e que vai acrescentando um pouco mais naquilo que você tinha pré-estabelecido na sua mente com o acompanhamento da criança com síndrome de Down. Não sei se deu para entender. Acho que não tem a receita de bolo, né? Não tem mais. Apesar das características similares da síndrome, cada indivíduo que tem, né, a síndrome, ele é um indivíduo singular, né? Sim, ele tem individualidade em todas as suas questões, desde a individualidade bioquímica, né? A gente vai da individualidade no micro até o macro, entendeu? Tudo é característica individual. Então, eu tenho que separar até que ponto aquelas questões que a família trouxe são questões inerentes a qualquer criança daquela idade, ou são questões inerentes à síndrome de Down, ou a T21, ou são questões inerentes ao contexto social daquela família e assim por diante. Então, não tem uma receita de bolo, não tem uma receita de bolo, não tem uma coisa pré-determinada. Você vai ouvir o que a família tem a dizer, vai juntar as pecinhas do quebra-cabeça de tudo que você já leu, de tudo que você já viu, de tudo que você estudou, e aí a família está esperando um retorno seu. Né? E aí você vai começar a desenrolar todas essas questões. Apesar das características da trissomia do 21, a criança também traz as características genéticas da família junto, né, Rita? O que acontece? A gente, às vezes, né, são 47 cromossomos, e aí fica todo mundo preso no 47º. O que esse terceiro 21 traz para cá, o que não traz? E a gente não pode esquecer dos outros 46 cromossomos. Sim. Né? Que são a base genética dessa criança. 23 do pai, 23 da mãe, 50% de uma família, 50% de outra família, que passou por uma gestação diferente, recebendo nutrientes diferentes, com cargas emocionais e sociais diferentes, e que nasceu uma criança, e que aquela criança é fruto não só daquele 47º cromossomo, mas dos outros 46, de tudo que foi vivido durante a gestação, e assim por diante. É tudo muito dinâmico. Sim. Quando a Bárbara me chamou para fazer essa live, ela falou comigo que deve ter mais ou menos um mês, né? E aí eu falei assim, mas a gente vai falar a mesma coisa? Tipo assim, mais do mesmo? Hoje eu saí do consultório, aí eu cheguei aqui em casa e vim estudar, li um pouco sobre introdução alimentar na síndrome de Down, e depois engatei nas condições oculares.
E aí fiquei pensando nas crianças com síndrome de Down que eu tinha atendido de manhã, que eu tinha atendido ontem. Aí fiquei assim pensando, gente, não é mais do mesmo. Não é, Porque não. ontem eu pensava diferente de hoje, né? A coisa vai se somando. É muito diferente, né? Em tudo na vida, né? Não é só na T21. Né? Esses dias eu li uma coisa que eu achei interessante, Rita. A gente fica pensando, quais são as características de quem está na condição da trissomia, né? Características físicas assim, pode ser cardiopatia, tem hipotonia, tem não sei o que. Mas ele tem mais características parecidas com quem não tem a trissomia. Se a gente for pensar na quantidade de características, né, que parecem com a gente e as que não parecem, ele tem mais características que parecem com o indivíduo sem a trissomia, né, do que com o indivíduo que tem a trissomia, né? E isso é um olhar interessante que eu nunca tinha parado para pensar. É o que a gente fala, antes de tudo, é uma criança. Sim. O Homo sapiens. O gênero, a espécie, são os mesmos. Entendeu? Exatamente. Então a gente fica fixado naquela questão do terceiro 21, e às vezes essa visão a criança, né? A gente sabe que a criança vai ter algumas dificuldades? Sim. Ok. E o nosso papel enquanto assistência dessa criança em particular é facilitar a vida dela para que ela alcance cada vez mais, com uma maior velocidade, os marcos ditos do desenvolvimento típico, né? Então, eu sei que a criança com síndrome de Down tem algumas dificuldades, sim. Ela tem um tempo de latência maior para alcançar, né, aqueles marcos do desenvolvimento, mas na sua grande maioria, ela vai alcançá-lo. Pelo menos isso é o que a gente tem, que eu costumo dizer, na síndrome de Down do século XXI. Por quê? Porque existe todo um olhar diferenciado para essa criança. Entendeu? Hoje a gente já consegue organizar o pensamento. E aí a gente tem que... Não, termina. E aí a gente tem que pensar, né? E como que eu vou ajudar essa criança? E aí eu te digo, o que mais me ajuda a entender o desenvolvimento da criança com síndrome de Down? Quando eu estudo mais o desenvolvimento típico. Por quê? Porque o nosso objetivo é sempre aproximar cada vez mais o desenvolvimento dessa criança do desenvolvimento típico. Então, eu tenho que conhecer o que eu quero para essa criança. Então, quanto mais você estuda o desenvolvimento típico, melhor fica a sua abordagem. Você consegue entender melhor e você vai buscar neurocientificamente o que acontece que facilita a vida da criança com desenvolvimento típico. Então, é isso que eu vou tentar reproduzir na criança com T21. Simples assim. Simples entendeu? assim. Tentar botar o foco dessa maneira, eu acho que a coisa começa a fluir muito melhor. Com certeza. Né? E a informação está aí. O que está mudando? O que está mudando o prognóstico, né? O desenvolvimento da criança com síndrome de Down? A informação. Hoje é muito fácil o pai e a mãe entrar no Instagram e assistir um evento. Por exemplo, agora, esse mês, está acontecendo um evento do 21 Conecta, todas as segundas e quartas, de 7 às 9. Cada palestra, fantástico. Então, cada vez... Eu estava assistindo, aí saíram umas 5 para as 8 para poder me preparar para vir para cá. Mas E é o que você falou, não é ouvir o mesmo, né? Não é mais do mesmo, né? Sempre tem uma informação nova e sempre tem algo a acrescentar, né? Você falou aí, Rita, de quando a criança sai do hospital, né? Algumas crianças com trissomia do 21, nem sempre elas precisam de UTI, né? Assim, fala um pouquinho disso. Algumas vão para casa como as outras, que nascem sem a trissomia. Então, assim, como como deveria ser, né? Porque nem sempre é como a gente acredita que deveria ser, né? Como deveria ser essa orientação aos pais da criança com trissomia, que saem do hospital direto para casa, não necessitam de um tempo maior de hospitalização,
E também para as outras crianças que saem, né? Você falou aí dessa angústia sua quando a criança saía da UTI, e aí? O que vai ser dessa criança e dessa família, né? Fala um pouquinho disso aí pra gente. O que acontece? A criança, quando ela ficou na UTI, né, alguma coisa levou, né, a questão UTI em si, não necessariamente, como você falou, a criança vai precisar de UTI, mas algumas vezes a gente não precisa. Mas o que mais leva essa criança com síndrome de Down, né, com T21, à UTI neonatal? Hipoglicemia. Por quê? Porque a questão da amamentação, né, pela hipotonia, às vezes tem muita dificuldade dessa motricidade oral. Então, pelo que eu vejo, né, a minha experiência me mostra o seguinte: a grande maioria vai por hipoglicemia. E aí chegou lá, né, como está na UTI neonatal, vai ser feita a abordagem da hipoglicemia e aí vão começar a fazer já os exames daquela triagem criada, né? Todo neném quando nasce, a gente faz uma triagem neonatal, né? Todo mundo sabe. Teste da linguinha, do olhinho, do coraçãozinho, da orelhinha, para ver, né, se tem alguma coisa diferente, alguma coisa que precisa ser abordada. E o grande barato da triagem neonatal é que ela favorece um diagnóstico precoce de algumas condições, para você intervir precocemente. A gente tem que traçar um raciocínio análogo para criança com síndrome de Down, né? Então, eu vou, nessa triagem ampliada, buscar questões que eu sei que são mais incidentes nessa população e que eu sei que, se eu fizer o diagnóstico precocemente, eu posso fazer uma intervenção mais precoce e facilitar a vida dessa criança. Então, é basicamente isso, né? Vai fazer o teste do olhinho? Vai fazer o teste do olhinho, como todo mundo. Mas quando chegar no consultório, na primeira consulta, eu vou orientar a mãe que o teste do olhinho apenas não é o suficiente. A gente precisa ter uma avaliação ocular mais detalhada. Então, o ideal é que a gente referencie para um oftalmologista, tá? Normalmente, Célia, o que acontece? Tem uma lista de tarefas, é um monte de coisa. Então, a gente também tem que ter o bom senso de estar na frente daquela família e de priorizar. O que é imprescindível eu fazer nesse momento? Então, se o teste do olhinho, né, foi ok, não teve nada de alterado, eu vou rever esse teste do olhinho, tá ok. Então, eu vou combinar com a mãe que lá para 1, 2 meses a gente vai fazer uma avaliação mais ampliada com o oftalmologista. Se eu vi que tem alguma coisa diferente, a gente já prioriza isso. Aí a gente muda a escala de prioridade. Você conduz a partir dos primeiros sinais que a criança dá, né? Eu tenho uma lista de triagens que são importantes, mas eu também tenho uma família, né, que muitas vezes acabou de receber um diagnóstico que não esperava e que ainda está um pouco atordoada. Por quê? Porque é a primeira coisa que atualmente a pessoa faz quando tem um diagnóstico. Vai para o Google. Né? E eu costumo dizer assim, muito cuidado com que você... Fica todo mundo com o cabelo em pé. Por quê? Porque quando está tudo... Ninguém posta no Google. Então, quando você bota lá na busca, só vão mostrar aquilo que foi dificuldade, aquilo que foi difícil, aquilo que deu errado, muitas vezes. Então, você não vai ver aquele fluir, né, para uma normalidade. De possibilidades, né? Porque existem possibilidades super favoráveis, né? Que ninguém comenta muito, né? Exatamente. Então, você só vê os casos graves no Google. Então, isso termina chocando muito a família. Então, eu gosto de pegar fresquinho para a gente começar a formar a imagem daquele indivíduo juntos, né? Normalmente vem com 5, 7 dias de vida, se não ficou na UTI, né? A primeira consulta normalmente é marcada nesse tempo. Esse tempo inicial é importante para quê? Para a família conhecer aquele indivíduo, aquela criança. Por quê? Porque as primeiras demandas não são muito diferentes das demandas de uma criança típica, né? É ver se a mamada está boa, se não está perdendo muito peso. Tudo isso já faz parte São angústias e ansiedades de qualquer criança recém-nascida, né, Rita? A amamentação. Dorme, não dorme. Então, sim, é a primeira semana eles estão se ambientando. E aí eles chegam
já tem um vínculo com aquela criança, né? Isso é o mais importante, essa formação de vínculo, né? E aí já rolou amamentação, já rolou noite, claro. E isso vai dando à família aquela noção de, sim, isso é um recém-nascido, né? Isso é ter um recém-nascido em casa. Então, ele vai percebendo isso. E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar. Algumas vezes eu pergunto qual a informação que ela tem sobre a síndrome de Down, né? Até para a gente pegar a partir daí e começar a trabalhar a partir daí. E aí a gente segue naquelas rotinas, né? Então, a avaliação ocular, se não tiver nada demais, por volta de 1, 2 meses, a gente vai fazer um mapeamento de retina, ou se eu vejo alguma coisa diferente, eu já encaminho para uma tonometria, tudo. Por quê? Porque a gente conhece quais são as principais questões oculares da síndrome de Down. Então, já vai com o olhar para ver se eu encontro exatamente aquilo. Não tem? Então, a gente espera 1, 2 meses e reavalia. Teste da orelhinha, né? Teste da orelhinha tradicional, naquele estilo passa-falha. Isso é para criança típica, tá? O prematuro, a criança com síndrome de Down, tudo isso é fator de risco para a hipoacusia, para perda auditiva. Então, o teste da orelhinha passa-falha não é suficiente, tá? A gente sabe que tem uma chance grande de logo no início ter falha por causa de vernix, por causa da questão do conduto auditivo ser mais estreito, mais horizontalizado, mais pilificado. Então, tem algumas questões que podem fazer uma falha inicial e depois de 15 dias reavalia. Passou? Ótimo, mas não é tudo. Então, dessa criança, eu vou ter que programar uma avaliação auditiva um pouco mais estendida. Então, até 1, 2 meses, a gente deve fazer um potencial evocado auditivo de tronco cefálico, o vulgo Bera, que todo mundo já ouviu falar. Né? Por quê? Porque eu tenho uma população de alto risco de perda auditiva. Então, eu tenho que me cercar de informações de que essa via auditiva está íntegra. Tanto já a questão preocupada com uma estimulação precoce para esse desenvolvimento, né? Por quê? Porque eu tenho que pensar que todo o meu input sensorial, ele vem através dos sentidos, né? Então, a criança vai começar a aprender, ela vai começar a criar conexões a partir daquilo que chega. Então, o estímulo, ele chega pelo ouvir, pela gustação, pelo tato, pela visão. E aí, as conexões vão ser os primeiros, né, estímulos, as primeiras aferências que a gente chama, e que vão estimular as conexões, tá? Eu sei que eu tenho uma criança que tem uma morfologia cerebral, tá? Tem tanto número de neurônios quanto forma diferenciados da criança típica. Então, eu sei que eu tenho já um substrato diferenciado. Se eu mantenho essa criança com algum impedimento, né, a criar as conexões, eu vou limitar cada vez mais essa criança. Eu tenho que pensar que quanto mais cedo essas conexões começarem a acontecer, melhor o resultado lá na frente, tá? Eu falei de forma e falei de número de neurônios, mas a gente sabe que tem alterações bioquímicas, alterações de neurotransmissores e muitas outras questões. Então, uma pergunta que as famílias sempre me fazem é: precisa mesmo começar a terapia cedo? Precisa. Eu estava ansiosa para você falar sobre isso, porque eu fico pensando assim, tem que esperar. Algumas famílias, vamos esperar para ver se vai dar problema na amamentação, para ver se ele vai ter problema na fala. Eu acho que só pela característica principal da trissomia, que é a hipotonia, por exemplo, um exemplo, né? A gente pode pensar que vai dar problema na fala, pode dar problema na fala sim, pode dar problema na mastigação sim, pode dar problema na amamentação sim. Então, é intervenção precoce, é estimulação precoce, né, Rita? Exatamente. Mas ele está mamando bem. Ok, mas o ciclo, respiração, sucção, deglutição, está acontecendo da maneira adequada? Ou pode acontecer de uma maneira um pouco melhor? Né? Essa sucção, isso está sincrônico? Esses músculos orofaciais estão trabalhando sincronicamente?
né? Como é que está a postura dessa boquinha quando ela não está amamentando? Está aberta, a linguinha está para fora, ou a linguinha está repousando no céu da boca, constituindo já um estímulo para a expansão, né, desse terço médio de face, que anatomicamente a gente sabe que vai ter uma hipoplasia. Então, tem várias questões, né? E o que acontece? Logo no início, a gente sabe que a quantidade de leite que a criança mama é muito pequena, né? Então, pode ser que a gente ache que está mamando realmente o que precisa, mas à medida que a demanda, que os dias vão se passando e a demanda dessa criança vai aumentando, às vezes ela não consegue mamar o suficiente mais, porque ela vai cansar. Por quê? Porque ela tem dificuldade com a respiração nasal, porque tem obstruções de terço médio de face. Então, tem muita coisa envolvida. Então, tá mamando bem, não precisa de fono? Não é bem assim. A gente, quando está vendo e está acompanhando a amamentação de um bebê pequeno com síndrome de Down, a gente não está vendo só aquele momento. A gente está vendo o momento da introdução alimentar, como é que está essa postura da língua, como é que essa língua está se movimentando, como é que vai ser esse amassamento de bolo alimentar, como é que essa criança vai conseguir deglutir e como é que ela vai começar a balbuciar, a fazer as primeiras articulações e assim por diante. Né? E então, é o olhar do profissional que vai conseguir ver a qualidade dessa amamentação, né? Dessa deglutição, que muitas vezes a mãe olha e fala, não, tá mamando direitinho. E quando o profissional vai ver, tem umas nuances ali que precisam adequar, né? E que não necessariamente eu vou conseguir captar. Por quê? Porque existe um profissional que é especialista nessa questão, né? Então, a gente tem que explorar ao máximo aquela pessoa que tem um olhar diferenciado, né? Então, se eu sei que eu tenho alterações da questão de musculatura orofacial, quem é o especialista na musculatura orofacial? Então, esse profissional é o profissional mais indicado para fazer uma avaliação inicial e fazer as orientações da sua família em relação à amamentação. Então, a gente aí, a gente saiu da orelhinha e já entrou na amamentação, só para eu não me perder aqui na cabeça, né? Outra questão é que a gente tem, em termos de triagem neonatal, é que a gente tem uma população que eu sei que 50% dos indivíduos tem alguma cardiopatia, né? Então, mas o bebê não está soprando. Mesmo assim, a gente precisa de um eco. Por quê? Porque logo assim que o neném nasce, eu tenho uma pressão pulmonar um pouco mais alta. Então, algumas cardiopatias não vão soprar no primeiro momento. Elas vão começar a soprar lá com 1, 2 semanas de vida. Quando a pressão pulmonar cai mais e aí começa o sangue ir para o lado errado. Então, a ausência de sopro no recém-nascido com síndrome de Down não quer dizer que ela não precisa de eco, tá? Então, eu tenho que fazer a avaliação de todo jeito. Eu tenho uma população com 50% de incidência. Em cada 2, 1 tem cardiopatia. Então, eu não posso abrir mão dessa triagem cardiológica. O teste do coraçãozinho. Geralmente vai dar normal. Tá? Por quê? Porque as cardiopatias mais comuns na síndrome de Down são cardiopatias de alto fluxo pulmonar, então não vai dar alteração no teste do coraçãozinho na maioria das vezes, tá? Quando é uma cardiopatia que faz a criança ficar mais roxinha, aí a gente geralmente vê alteração, tá? É mais frequente a gente pegar essa alteração. Que mais? Então, dentro desses encaminhamentos para estimulação precoce, o que é habitual encaminhar, independente de aparecer alteração? Vamos encaminhar para avaliação, para ver se tem indicação de terapia. Bebê pequeno, fono é a primeira coisa, né? Fono, assim, se puder sair da maternidade e já ter um suporte fonoaudiológico, eu prefiro. Eu me sinto mais tranquila em relação a essa criança. Por quê? Eu vou acompanhar pelo ganho de peso. Eu sei que o ganho de peso é diferenciado. Então, eu já espero 10 a 15 gramas dia como ganho de peso. Por outro lado, eu também sei que essa perda de peso inicial, que na criança típica normalmente dura em torno de 10 dias, na criança com síndrome de Down é um pouquinho maior. Ela dura em torno de 15 dias.
tá? Então, eu não vou esperar essa criança perder peso suficiente para dizer assim, de repente, pode ser porque ela não está mamando direito. Não. Então, eu vou ver isso desde o início. Então, fono, com certeza, desde o início. Físio, eu gosto precocemente. Então, assim, passou esse período neonatal, primeiro mês de vida, no segundo mês, se a criança estiver bem, não tiver cardiopatia que seja limitante, né, do trabalho muscular, do trabalho fisioterapêutico. Por quê? Porque vou ter um gasto energético a mais. Então, na criança que é cardiopata, que já está tentando ganhar peso para poder se equilibrar melhor com uma cirurgia, eu preciso preservar vale a pena. Então, normalmente, converso com essas famílias e falo assim, é importante a estimulação fisioterapêutica? Mas nesse momento, ela precisa preservar energia por outro motivo, tá? Então, normalmente, a gente consegue se organizar assim. E aí, eu mando para físio. Toda criança com síndrome de Down vai ter indicação de fisioterapia? O único aspecto da síndrome de Down que a gente diz que tem 100% dos casos é a hipotonia, né? Então, em grau, umas mais hipotônicas, outras menos hipotônicas, mas todos têm algum grau de hipotonia. Então, a fisioterapia vai ser sempre importante para as crianças com síndrome de Down. Bárbara está falando aqui que muitos pediatras mandam primeiro para físio e depois para fono. Talvez pensando nesse aspecto aí de que é uma característica principal, né? Sim. Mas essa questão da fono que você falou realmente é bem importante, né? Gente, se num bebê típico você ter um bom estabelecimento da amamentação é importante, na criança, no bebê com síndrome de Down, é muito mais importante ainda. Por quê? Deixa eu sair do assunto um pouquinho. Porque eu vou estar fazendo estimulação dessa musculatura orofacial para lá na frente falar, para lá na frente comer. Eu vou estar dando corpos. Por quê? Porque eu sei que, caracteristicamente, a criança com síndrome de Down tem o timo, que é um órgão de defesa que é super importante nos primeiros meses de vida, que é onde amadurecem as células de defesa. Então, eu sei que o timo na criança com síndrome de Down, ele tem alteração de forma, de tamanho, de celularidade. Então, eu sei que um dos tripés da abordagem dessa criança é fortalecer esse sistema imunológico. Como é que eu fortaleço o sistema imunológico do recém-nascido? Amamentação. Peito! Então, estabelecer uma boa amamentação, eu acho que sim, no meu ponto de vista, é o principal papel da gente nesse primeiro momento, tá? Depois, sem dúvida, fisioterapia, tá? Por quê? Porque eu sei da questão do atraso na aquisição dos marcos. E uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, quando a gente estuda desenvolvimento, a gente não tem que pensar só no marco. Chegou tal mês, tem que alcançar isso aqui. Se não alcançou, é atraso. Não, eu já tô antevendo isso. Eu tenho que pensar o seguinte, quais os pré-requisitos que a minha criança motores que a minha criança precisa para alcançar esse marco com 3, com 6 meses? Então, eu já tenho que estar com foco em que tipo de trabalho eu vou fazer para facilitar a vida dela para ela alcançar aquele marco. Entendeu? Você já começa a estimular antes. Exatamente. Entendeu? Porque eu sei que tem uma latência maior, né? Que eu tenho uma população que vai demorar um pouco mais a alcançar aquele marco. Isso eu já sei. Ninguém precisa me dizer. Isso eu já sei. Então, eu não vou esperar acontecer. Chegar o marco. E que pena, não alcançou. Então, vamos começar a estimular agora. Né? Aí vai ficar mais demorado ainda. Exatamente. Então, é o que eu falo, gente. O nosso papel na vida da família T21 é facilitar a vida da criança. Se eu não estou ali para facilitar a vida da criança, o que eu estou fazendo ali? Né? Com certeza. Você ia falar da terapia ocupacional. Isso, eu te interrompi. Normalmente, a gente encaminha para a terapia ocupacional por volta dos 6 meses. Tá? Isso não é uma regra. Primeiro, a gente tem eu digo que a gente tem várias tarefas num primeiro momento, né? Então, também eu não quero sobrecarregar essa família.
Agora, quando essa criança ficou internada há muito tempo em UTI, então eu tenho que pensar que ela também tem alterações sensoriais, né, que podem estar correndo ali junto. Aí, às vezes, eu preciso da ajuda da TO mais precocemente. Por isso que eu digo, é tudo individualizado. Eu vou ver de acordo com a vivência daquela criança. O que aquela criança passou, o que ela tem de fator de risco, para que situação, e aí eu vou priorizar essa abordagem dela. Então, a TO viria mais cedo, mais para as questões sensoriais. As questões sensoriais. Sim. Pelas AVDs, né? Pelas essas coisas, as atividades da vida diária, precisaria vir mais tarde, é isso, Rita? Poderia vir mais tarde. Em 6 meses, a gente já incluiu essa criança na terapia ocupacional. O que eu falo assim, mais cedo é, às vezes, lá, eu tenho uma criança que, por exemplo, tem uma catarata congênita. Então, ela tem uma dificuldade visual. Então, eu tenho que fazer uma estimulação sensorial dessa criança, do sentido visão, mais precocemente. Quem é que faz isso? Geralmente é o terapeuta ocupacional. Então, a gente já orienta esse tipo de coisa. A própria estada da criança na UTI já me faz pensar numa abordagem mais precoce da terapia ocupacional. Por quê? Porque toda aquela questão inicial está alterada. Né? A criança vai andar normalmente onde? Vai estar no colo, vai ficar um tempo na cama. A criança que está na UTI, ela está o tempo inteiro no leito. Então, tem muita coisa envolvida nisso, muita coisa sensorial envolvida nisso. Né? A Liz está falando aí, ó. Fala um pouquinho disso. As pessoas esquecem que as questões sensoriais estão em diversos quadros. O que acontece? Principalmente na criança que ficou na UTI. Eu sei que os sentidos, eles amadurecem em tempos diferentes. Então, quando eu junto duas questões, por exemplo, prematuridade e síndrome de Down, eu vou bagunçar a vida sensorial dessa criança. Eu vou tirá-la de um meio líquido, onde ela tem uma forma de se movimentar. Eu vou botar ele em cima de um colchão, de um lençolzinho, né? O atrito com a pele é uma questão sensorial importante. Eu vou submeter essa criança a estímulos desagradáveis e dolorosos. O toque para ele não necessariamente vai remetê-lo a uma sensação de bem-estar, como seria na criança que está em casa com sua mamãe dando o seu banhozinho, fazendo sua massagenzinha, relaxante antes de dormir, e assim por diante. Né? Então, tem muito... Então, é uma sobrecarga de estímulo. Tátil, auditivo também, né, Rita? Né? Pessoas que colocam coisas em cima de incubadora, fecha a portinhola e dá uma batidinha assim, as pessoas não têm noção da amplificação do ruído ali dentro. Então, sim, Então, eu digo que quando eu tenho uma criança com síndrome de Down, mas que foi prematuro e passou muito tempo na UTI, eu tenho uma emergência sensorial. Então, é muito importante a abordagem da terapia ocupacional, até para organizar melhor essa criança e para orientar essa família de como vão ser as abordagens a partir de então. Eu fiz avaliação com 2 gêmeas que ficaram mais ou menos 2 meses e pouco em UTI, né? E a mãe muito chateada porque ela não recebeu orientação para avaliar essas crianças, né? E aí elas têm um atraso de fala e a mãe muito triste, mas por que não me orientaram antes e tal? Porque muitas famílias não recebem mesmo orientação, né, Rita? E aí eu até levantei essa questão para ela, que dentro de uma UTI a criança tem uma sobrecarga de estímulo que desorganiza todo esse sensorial, que depois ela leva tempo para se organizar, para conseguir receber o estímulo auditivo de forma adequada, para essa fala se desenvolver de forma adequada, né? Então a estimulação precoce é tudo nesses casos, né? E o que acontece? Aqui em Niterói, a gente tem poucas UTIs que têm terapeuta ocupacional dentro da UTI. Por quê? Porque pensa bem na transição dessa criança. Saiu da fase crítica, saiu ai, meu Deus. Saiu da incubadora. A TO, junto com essa família, já pode ajudar a família a entender melhor essa criança, ajudar a fazer um canguru, orientar como vão ser os cuidados, como vai ser o banho. Essa abordagem com a família
dentro da UTI, mediada pela terapia ocupacional, gente, é fantástica. Né? Quem ganha com isso? A família. Isso é comum nos hospitais, Rita? E em Niterói, o Antônio Pedro, eu sei que tem uma terapeuta ocupacional, não sei as outras UTIs. No Rio tem algumas que tem também, né? Mas nos outros estados, São Paulo, Brasília, a gente vê um trabalho incrível da terapia ocupacional dentro da UTI, fazendo essas abordagens iniciais. Uma avaliação que eu gosto muito de falar, a avaliação de Brazelton, que ela é uma avaliação que você faz junto com a mãe em relação aos cuidados com a criança. Então, como é que é isso? É uma avaliação que você faz com a mãe, normalmente é pré-alta. Então, você avalia não só a questão do desenvolvimento da criança, mas como vai ser essa abordagem mãe-criança e toda essa relação. E isso é fantástico na hora que essa mãe vai para casa. Isso empodera essa mãe, entendeu? Isso dá segurança, porque qual o maior desafio para a mãe que está levando uma criança, por exemplo, que foi prematura, ou uma criança que é cardiopata, que precisou ficar muito tempo na UTI? A insegurança, ela não sabe lidar com aquela criança. Ela tem medo de prejudicar a criança de alguma forma, né? Então, esse trabalho conjunto vai empoderar a mãe, vai botar a mãe para fazer os cuidados da criança dentro da UTI, junto com o terapeuta ocupacional, né? Esse é meu sonho de consumo. Infelizmente, a gente não tem muito acesso dessa questão agora. Então, eu só fico lendo nos livros, entrando nos sites e fico... A gente fica na esperança de que as coisas caminhem para esse rumo aí, né, Rita? De adequação disso tudo aí, né? Deixa eu te tirar uma dúvida com você. Essa frequência de ida ao pediatra da criança típica para a criança com trissomia, tem diferença? Primeiro ano de As vida, visitas... Não, né? Primeiro ano de vida, normalmente a criança vai mensalmente ao pediatra. Na criança com síndrome de Down, o que eu faço assim, eu faço a primeira consulta, né, quando sai da maternidade referenciada, né, aí vai com 5, 7 dias de vida, às vezes um pouquinho antes, depende muito da insegurança da família, às vezes entra em contato e tal, a gente pode antecipar. E aí a gente faz essa primeira abordagem. Eu gosto sempre de ver essa criança como um retorno, como uma revisão 7 dias depois. Tá? E aí, a partir daí, de como as coisas fluíram nesses 7 dias, a gente vai fazer uma projeção para... Não, então, eu digo que se foi tudo bem, os primeiros 7 dias foram tudo ok, a gente dá um pouquinho mais de linha na pipa da mãe, dá 15 dias. E aí a gente revê, né? Porque aí 15 dias, mais 7, mais os 5 a 7 que ela levou para chegar na consulta, a gente dá mais ou menos com 1 mês de vida. E aí, dependendo de ganho de peso, se tem cardiopatia ou não, como é que as coisas estão fluindo com a amamentação, o engajamento, se já está com algum terapeuta, se já está com a fono, eu já fico um pouco mais tranquila. Por quê? Porque eu sei que está tendo uma assistência mais frequente. Por quê? Gente, quem está no dia a dia, né? O fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, ele que está vendo 1 a 2 vezes por semana a criança. Eu, na melhor das hipóteses, vezes de 7 a 15 dias. Né? E aí, a partir daí, engrenou? Tá tudo ok? Aí a gente começa a fazer o acompanhamento mensal. Uma coisa... Até para o acolhimento à mãe, né, Rita? Isso é importante, sim, né? Além das orientações, né? Eu costumo dizer o seguinte, que chega, aí tem várias informações, né? Aí, isso, papapá de tarefas, o que é prioridade, o que não é, tal. E aí, esqueci eu falo tanto que às vezes eu atropelo meu pensamento. Eu falei do acolhimento à mãe, você ia falar relacionado a isso? Isso, exatamente isso. E aí, são tantas tarefas, eu falo, a gente conversa, né? É um momento bom, porque, assim, normalmente essa primeira consulta tem uma carga afetiva muito grande, porque a mãe consegue expressar algumas coisas que ela já organizou na sua cabeça, e a gente pode ajudar a
mostrar um pouco, né, do universo que a gente está acostumado a ver, de como as coisas funcionam, que não é bem aquilo que ela leu no Google, não é em 100% dos casos, e assim por diante. Mas eu costumo dizer o seguinte, vai para casa, pensa, elabora, organiza tudo na sua cabeça, porque a dúvida ela não aparece aqui, ela aparece quando você está em casa, quando você está no dia a dia. No dia a dia. E aí pintou a dúvida, anota, ou então manda um WhatsApp, sinais de fumaça, tudo, a gente vai conseguir se comunicar e vai conseguir se organizar, né? A Bárbara está falando que tem pai presente também, que os pais também têm que entrar nisso aí. Sim, olha, gente, mudou completamente o perfil, né? Isso é bom, né? Porque antigamente era só a mãe, né? Exatamente. Eu tenho, assim, ontem mesmo eu atendi uma criança que veio só com o pai, com síndrome de Down também, já era meu paciente, estava tendo uma intercorrência. Hoje eu atendi outra que veio só com o pai também. Por quê? Porque as tarefas são divididas. Hoje o pai veio e falou assim, olha, a mãe não veio porque a outra criança está em casa doente, então ela ficou com um e com o outro. Ok, é isso aí, entendeu? É isso aí. E a participação dos pais é muito importante. Assim, nem dizer que é muito importante, ela tem que existir. Sim, com certeza. Acho que já foi aquela ideia de que filho é da mãe, né? Eles estão Filho é lá no... dos dois, né? E deixa eu ver, o que mais? A gente estava falando, entrou em TO, falei do coração, falei do teste auditivo. Teste do pezinho, tá? O teste do pezinho, se a gente tiver como ampliar o teste do pezinho para a pesquisa de SCID, que são as síndromes de imunodeficiência, é importante. Por quê? Porque no teste do pezinho eu consigo fazer isso com papel de filtro. Se eu não fizer isso no teste do pezinho, que eu posso fazer até os 3 meses, depois, se por acaso eu ficar em dúvida em relação à imunidade dessa criança, eu tenho que colher do sangue, e não é uma quantidade pequena. Né? Até 3 meses eu consigo incluir no teste do pezinho. E a chance dessa criança ter uma alteração existe. Por quê? Importante isso, hein, Rita? Então, é outra coisa que a gente faz. A grande questão é que, na maioria das vezes, a criança já vem com o teste do pezinho colhido. Então, às vezes complica um pouco. Mas a situação ideal seria essa. Se a gente pudesse pedir uma pesquisa de imunodeficiência, né, pesquisa de SCID já no papel de fio. Mesmo quando é bem, bem recém-nascido, tem que tirar muito sangue, se não fizer no teste do pezinho, esse exame. Até os 3 meses, a gente consegue fazer pelo teste do pezinho. Sim, mas se já tiver feito o teste do pezinho, aí só o exame de sangue, então. Só o exame de sangue. Ou repete o teste do pezinho, só para pode repetir, né? Que é mais simples, né? É mais simples. Ó, tem uma mãe aqui, ó, Jane, tá dizendo que meu marido sempre acompanhou as consultas das filhas. Isso foi 30 anos atrás. Que bom, Jane. Olha, que delícia. Importantíssimo, né? Agora, Rita, olha, eu quero te dar parabéns, porque mãe já é ansiosa de natureza, né? Então, assim, pediatra que acolhe é tudo na vida de mãe, né? Então, assim, pensar no acolhimento, pensar na prevenção, na estimulação precoce, no olhar para o desenvolvimento. Perfeito, perfeito. É bem importante. Uma coisa que eu ia falar é o seguinte, em relação a essa frequência de consultas. Né? A gente tem alguns momentos diferentes da pessoa, né? Do indivíduo com T21. Logo no início, o grande foco das famílias é mamar, comer, falar e andar, né? Então, na cabeça das famílias, qual o grande objetivo inicial? Esse, né? Então, até por volta dos 2 anos, 2, 3 anos, esse é o foco da família. Lá para os 3, 7 anos, 3, 8, 9 anos, qual o foco da família? Aprendizagem. Então, enquanto você está falando, eu estou pensando nisso também, porque aí chega essa hora, né? Como vai ser, né, esse momento, né? Leitura, escrita, alfabetização. As expectativas. E aí, chegou a adolescência, eu tenho as questões de autonomia,
de independência, o que que meu filho vai fazer, o que ele quer, como é que vão ser as escolhas de vida dele e assim por diante. Algumas questões ortopédicas têm que ser revistas também, tá? No adolescente. Eu tenho visto mais adolescentes agora, eles têm vindo com mais frequência, né? O adolescente com T21, as alterações ortopédicas, as alterações posturais, tá? É importante a gente reavaliar tudo isso na adolescência. A gente já tem uma noção melhor de como foi a aprendizagem, de como tem sido a aprendizagem, como está a escolarização dessa criança, né, desse adolescente, pré-adulto, né, já. Então, os focos variam, tá? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que até 1 ano de vida, todo mundo vai na consulta bonitinho. Depois de 1 aos 4, eu costumo dizer assim, só quando dá problema. Se tiver... Deu febre, corre para a doutora Rita. Exatamente. Então, a criança fez 1 ano de vida, uhul. Não é bem assim. A gente tem o foco do primeiro para o 2º ano. Como é que está o estabelecimento dessa linguagem? Como é que estão as terapias? Aí a gente está focando mais, né, na questão da aquisição de marcha. A gente vai ter as questões de habilidades, né? Focar nisso, vestir uma roupa, trazer uma coisa para ajudar em casa, começar a imitação. Então, tem muitas coisas que vão acontecendo. E o que acontece? Essa família chegou a 1 ano de vida, ok. Chegou 1 ano e meio, andou, tá comendo, tá na terapia, já tem aquela rotina de terapias, acabou de ir no pediatra. É só assim, por WhatsApp. Faz um pedido de exame tal para mim. Inspirou o relatório da fono, inspirou o relatório da terapia ocupacional. Gente, existe todo um contínuo de acompanhamento, né? Não é só... Essas características da trissomia, depois elas continuam trazendo algumas consequências que têm que ser cuidadas, né, Rita? Você falou dessa coisa aí da postura, né, que está ligada a essa flacidez de musculatura, né? Essas partes de ligamentos. E o que acontece? Normalmente, quando a família some, quando volta, você olha para a criança, você já vê que algumas coisas deixaram de ser feitas. E as rotinas são muito importantes, gente. Eu preciso, nos primeiros 2 anos, avaliar essa audição pelo menos uma vez por ano, às vezes de 6 em 6 meses. Eu preciso ver como é que está toda essa questão auditiva. Eu preciso estar atenta a essa questão visual, né? Eu sei que a criança tem uma tendência maior ao estrabismo. Então, pensa assim, começou a ficar com algum desvio ocular, pensa que esse cérebro, que a criança tem o desvio ocular, está recebendo 2 imagens ao mesmo tempo. O que ele vai fazer para poder sobreviver? Ele vai suprimir a imagem que vem de um olho. Então, eu não posso deixar de acompanhar essa evolução. Então, tem que ter o pediatra chato lá, que está lá, olha, todo ano tem que fazer uma avaliação ocular. Por quê? Lembra do input sensorial. Vem pela audição, vem pela visão, vem pelo tato, vem pela gustação, vem pelo olfato e assim por diante. Então, é um contínuo. Talvez o foco mude, mas a necessidade do acompanhamento, ela é contínua. A gente tem rotinas muito bem estabelecidas para cada idade da vida do indivíduo. Então, a gente mais uma vez, você está falando da importância de trabalhar com prevenção, né, Rita? Com estimulação precoce. Acontecer para eu intervir. Eu já sei que esse tipo de situação acontece, por exemplo, eu sei que é uma situação que acontece em 80% a 100% dos casos das crianças com T21, né? Então, a orientação da Academia Americana de Pediatria, com 4 anos, fazer uma polissonografia, se a criança for assintomática. Se eu tenho uma criança que dorme roncando nas posições mais bizarras possíveis, tem atraso de fala, tem alteração auditiva, tem tudo que casa com a síndrome do respirador oral. Muitas vezes eu vou fazer essa polissonografia com 1 ano, com 2 anos. Eu não vou esperar chegar lá nos 4 anos, depois que ela passou
4 anos com um sono de qualidade ruim, e a importância do sono na aprendizagem é fundamental. Então, na época que aquela criança está se organizando para começar uma escolarização, ela não dorme. E aí, o prejuízo vem junto. Aí eu vou fazer o diagnóstico, vou esperar fazer esse diagnóstico com 4 anos, né? Mas, às vezes, uma das questões do sono interessantes é que, normalmente, a mãe não traz como queixa. Ela já está tão acostumada que a criança dorme daquele jeito. Que acha que é assim mesmo. Exatamente. E se você pergunta, aí ela começa... até que... E aí, quando você vai ver, a criança tem um mecanismo obstrutivo e que impacta no longo prazo. Rita, a gente já está terminando, Rita. Ai. Olha, deve faltar uns 3 minutinhos só para acabar. Eu acho que se a gente ficar aqui, a gente vai falando, né? Porque é tanta coisa importante para falar. Mas vamos aqui nos... Você quer falar mais alguma coisa? Vai lendo, vai vendo alguma coisa e fala assim, ai, gente, isso é importante, eu não posso deixar de falar. Tá vendo como não é de novo, não é mais uma vez do mesmo, viu? Gente, já tinha falado em outras lives. Exatamente. Rita, olha, parabéns pelo teu trabalho, pela forma como você atua. Você sabe que a parceria que a gente faz com você não é à toa, porque a gente admira muito teu trabalho. Obrigada, muito obrigada. A necessidade com vocês é fantástica. Que bom, obrigada. Foi muito bom tudo que você trouxe hoje, super importante, né? Tudo super importante, assim, não tenho o que pensar de dizer isso é mais importante que aquilo, né? Coisas bem importantes que você trouxe, né? Da criança com a trissomia do 21, que a gente pode parar para pensar também e fazer uma analogia até para as crianças típicas, porque muita coisa que você falou aqui, a gente também tem que ter um olhar para a criança típica, dessa parte sensorial, dessa parte de desenvolvimento, né, do que a criança precisa de pré-requisito para desenvolver aquela outra coisa, né? Então, assim, é assunto até para uma outra live. A gente pode até, né, marcar outro dia para a gente falar mais de desenvolvimento, porque, como você falou, tem que saber muito de desenvolvimento típico para a gente entender e conseguir tratar a criança, né, que está dentro do desenvolvimento que é atípico, né? Você não pode querer entender o desenvolvimento atípico se você não tiver sedimentado na sua cabeça como a coisa flui, né, no desenvolvimento típico. Isso é fator. Exatamente. Até para você não cobrar da tua criança aquilo que ela ainda não é capaz de te dar, né? Que ela não é capaz ainda de realizar. Não é isso? Alguém me pediu aqui sugestão de leitura, né? Olha, gente, tem guias, tem várias questões. Vou te dar uma sugestão de site, onde eu vejo mais informações, com informações segmentadas, informações para pais, informações para pessoas com T21, informações para cuidadores, informações para profissionais. É o site da Down Syndrome Association do Reino Unido. Você pode botar Down Syndrome, vou botar aqui. Down Syndrome Association do Reino Unido, UK. Você entra e... não sei inglês, não tem problema. Você bota lá, traduzir página. E tem vários manuais, tem muita coisa, muita informação. É um mundo de informação, tá? E com associativa, association, tá, gente? Ficou na dúvida, não sabe, não pegou aqui, me manda um direct que eu te falo direitinho como é que você chega lá, tá? O importante é a gente compartilhar a informação. Com certeza. Rita, obrigada, lindona. Amei estar aqui com você hoje. Obrigadão. Feliz, tchau, tchau. Beijo, tchau.